Presidente, eu recebi aqui uma pergunta do auditório sobre a questão da Rússia e Ucrânia. Talvez eu devesse tentar contextualizá-la no seguinte sentido. Pelo que sabemos, lá atrás, quando a Armênia tinha uma certa relação com a União Europeia, a Armênia voltou atrás e a Comissão e a União respeitou esse fato e deixou aquilo de lado. Quando houve a questão da Ucrânia, pelo que consta que a gente lê na mídia, aparentemente, a princípio, não tinha havido nenhum obstáculo da Rússia, do seu presidente, para que houvesse uma aproximação e até mesmo livre comércio com a União Europeia. Claro que não, a mesma coisa não se dava quanto à entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí talvez já seria pedir demais. Mas não havia, a princípio, nenhum obstáculo colocado pelo presidente da Rússia a que houvesse a entrada da Ucrânia. Fato que depois, subitamente, se reverteu, gerou, da parte dos habitantes da Ucrânia, pelo que a gente observa, uma sensação de expectativas que não se consolidaram. Eles já tinham na cabeça que a Polônia, que tinha uma renda per capita parecida com a deles em 2003, já estava com uma renda per capita 2, 3 vezes maior. Portanto, aquelas pessoas que estavam lá fazendo uma revolução não apenas queriam aumentar seus níveis de renda per capita, mas tinham o objetivo de usufruir de valores que nós temos como comuns, que são os valores ocidentais, da preponderância do indivíduo sobre o Estado, do livre comércio, da liberdade de ir e vir, e uma série de questões assim. Bem, isso é o ponto que a gente observa da mídia, mas o senhor fez uma observação que a mídia a gente tem que ser sempre cauteloso, e nada melhor do que estarmos aqui com a pessoa que conhece os fatos. A minha pergunta é a seguinte, não sei se a pergunta que o colega me passou foi bastante abreviada. Minha pergunta é a seguinte, bastante conjecturalmente, mas sem tentar julgar o passado pelo presente, a Rússia tem hoje um grupo de comércio com o Cazaquistão e Bielorrússia. São tão caros para a Rússia como eu quero crer seja a Ucrânia. Olhando do que nós aprendemos até hoje, se nós tivéssemos uma tentativa de aproximação democrática de um desses dois países, do Ocidente, ou mais particularmente da União Europeia, querendo compartilhar desses valores, nós agiríamos como agimos com relação à Ucrânia ou teríamos alguma coisa diferente a fazer? Há aqui muitas questões. Em primeiro lugar, o que disse o Sr. Professor é completamente verdade. A União Europeia definiu uma política chamada de parceria oriental dentro da nossa política da vizinhança, que foi a seguinte: a países que queriam aproximar-se da União Europeia, alguns até queriam entrar para a União Europeia, como a Ucrânia. A Ucrânia queria entrar para a União Europeia. Os diferentes governos mostraram esse interesse. Mas que nós achávamos que não estávamos em condições de oferecer a full membership, portanto, participação total, fizemos uma proposta que é: vamos fazer acordo de associação com uma parte de livre comércio. Em inglês, DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Area, ou Free Trade Agreement. E negociámos isto com a Ucrânia durante 5 anos. Na altura, com o presidente ainda Yanukovych, mas já era uma pretensão do presidente Yushchenko, com a primeira-ministra Timoshenko. Bom, eu próprio tive nesses contactos todos. Isto era transparente. E informávamos a Rússia do que estava a passar. E a Rússia não tinha uma posição de princípio a isso. Como disse bem o Sr. Professor, a Rússia o que sempre mostrou foi reservas, para não dizer oposição, à perspectiva desses países virem integrar a OTAN. Mas a OTAN, eu não falo pela OTAN, eu falo pela União Europeia. Nem a OTAN estava a considerar a adesão da Ucrânia. Só que quando nós fizemos essas negociações e o acordo foi rubricado pelo anterior governo ucraniano, por Yanukovych. Só que depois,
quando ia chegar-se à assinatura definitiva do acordo, houve pressões, e o próprio Presidente, que me disse a mim, e disse a muita gente, que não podia assinar. E foi isso que provocou depois a crise, porque houve uma grande parte da população ucraniana, tal revolta de Maidan, sobretudo a juventude, e a maior parte da população que se quer aproximar ao fim e ao cabo é do nível de vida europeu e do modo de vida europeu. Esta aqui é a realidade, não é? E eu disse muito bem, a Polónia e a Ucrânia estavam mais ou menos ao mesmo nível e hoje em dia, desde que a Polónia começou a negociar com a Europa e a Polónia é membro, o nível de vida é 3 a 4 vezes superior, graças precisamente à integração europeia. E então provocou-se a situação, que obviamente é muito complexa, a situação é muito complexa, porque uma parte da Ucrânia, a língua que falam é o russo, há uma identificação também cultural importante, mas um ponto que eu queria dizer-vos é que nunca houve da parte da União Europeia a vontade nem o interesse em arranjar uma confrontação com a Rússia. Porque é que havia de ter? Nós, União Europeia, somos o primeiro parceiro da Rússia. A Rússia é o nosso terceiro ou quarto parceiro. Mas a Rússia é o primeiro parceiro da União Europeia em termos de energia, de gás. Gás e petróleo, mas tudo gás. Qual é o interesse de arranjar qual é o interesse que a União Europeia podia ter em arranjar um conflito com um fornecedor? Infelizmente, nesta crise, vimos na Rússia tons nacionalistas que julgávamos que já não faziam parte do século XXI. E uma lógica de guerra fria que é lamentável. Razão pela qual tivemos que definir uma política que foi a de dizer à Ucrânia que, se quisesse, podia assinar o acordo. Assinou. O novo presidente, Poroshenko, veio a Bruxelas há semanas, assinou o acordo. Ele, aliás, trouxe a mesma caneta que já estava na cimeira de Vilnius para assinar isso. Aqui está a caneta. Na altura não pudemos assinar, agora vamos assinar. E a Ucrânia, neste momento, está unida à União Europeia por um acordo de associação e pelo tal acordo de liberalização do comércio. Claro está, entretanto, a Rússia, contra todas as normas internacionais, anexou a Crimeia, que é uma violação absoluta do direito internacional. A Rússia tinha reconhecido a independência da Ucrânia, quando foi o fim da União Soviética, e anexou a Crimeia. E agora mantém-se uma situação, como sabem, de grande instabilidade na região leste da Ucrânia, Donetsk, Lugansk, etc. A nossa política tem sido a de, em primeiro lugar, ajudar a Ucrânia a tornar-se um Estado independente, sólido, respeitador da regra de direito, e ao mesmo tempo mostrar à Rússia que não pode continuar assim. E por isso é que já tomámos algumas medidas contra indivíduos que tomaram um papel especialmente ativo nesta situação. Estes últimos acontecimentos em relação à destruição do avião da Malaysian Airlines são extremamente graves. Nós pedimos uma investigação independente e completa. As primeiras indicações que temos, mas não podemos ainda confirmá-las absolutamente, é que o avião foi abatido por rebeldes separatistas pró-russos e, obviamente, que estamos a tentar agora o apuramento completo da realidade. Isto provavelmente vai ter consequências mais negativas ainda na relação União Europeia-Rússia, porque, ao mesmo tempo, a União Europeia não pode aceitar este tipo de comportamentos. Não? Se começamos a aceitar que agora se comecem a tirar abaixo os aviões que andam nos céus dos países nossos associados, bom, então onde é que vai parar o mundo? Não? E eu penso que aqui temos de ter uma posição de princípio, que não desejamos um confronto, quando estamos a dizer que não desejamos um confronto, mas será difícil se o governo russo não tomar medidas absolutamente claras, que até agora não tomou, no sentido de impedir o que está a passar na zona leste da Ucrânia. É a nossa análise.
as perguntas do público, por favor. Pediria, por favor, que se identificassem, se levantassem e tentassem fazer uma pergunta curta. Basílio Dagnino, revista Banco Hoje. Ao que consta, o acordo que está sendo negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos traria prejuízos para a economia brasileira. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Eu não vejo como é que um acordo entre a Europa e os Estados Unidos prejudica a economia brasileira. O que pode prejudicar a economia brasileira é o facto de não haver um acordo do Brasil com a União Europeia. Esse é diferente. E aí, como sabe, eu estive agora com a Presidente Dilma na sexta-feira, tivemos uma longa conversa sobre as hipóteses do acordo do Mercosul. Nós continuamos a pensar, e a Presidente Dilma, mas eu não posso agora falar por a Presidente Dilma nem pelo Brasil, diz também que está interessada em haver um acordo do Mercosul. Resumindo, como sabem, o acordo multilateral Doha falhou. E falhou basicamente porque havia países que não estavam preparados. Foram os Estados Unidos e a Índia. A União Europeia cria o acordo de Doha. O Brasil também. Eu acompanhei isso diretamente. Foi a Comissão Europeia que negocia em nome dos países da União Europeia. Só que como não houve acordo multilateral, nós lançámos acordos bilaterais. E já concluímos acordos de nova geração com muitos países. Com a Coreia do Sul, foi o primeiro, mas também com a América Central. Com o Canadá já está fechado politicamente. Com países africanos, acabaram de ser concluídos agora, chamado EPA, European Partnership Agreement, com a África Ocidental e também com a África Austral. Com Singapura também já concluímos. Lançámos negociações com os Estados Unidos, com o Japão. Propusemos aos países andinos um acordo, era Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. A Bolívia e o Equador não quiseram, fizemos com a Colômbia e com o Peru, já foi com a minha comissão, fechámos esse acordo, está em vigor. Na sexta-feira passada, aqui, fechámos com o Equador, ou seja, o Equador, que não queria inicialmente, agora juntou-se ao acordo, portanto não veio a região toda, e com o Mercosul tem estado parado. A mim parece-me um bocadinho absurdo que a União Europeia tenha acordos de livre comércio praticamente com o mundo inteiro, menos com o Brasil. O Brasil, de facto, é o ponto mais importante aqui do Mercosul. E a nós, obviamente que há aqui um ponto que talvez esteja por trás da pergunta que o senhor me fez. Não é porque haja um prejuízo direto ao Brasil, mas se a União Europeia fechar o acordo com os Estados Unidos, abrindo aquilo que pode abrir em termos, por exemplo, de carne, que é um assunto importante para a economia brasileira, que seja a parte de carne bovina, por exemplo, bom, as hipóteses da União Europeia não são ilimitadas. Se, entretanto, já deu aquilo que pensava dar, abriu ao Canadá, aos Estados Unidos e a outros, quando for para negociar com o Brasil, já não vai haver muito que reste, não é? Portanto, o meu conselho aos meus amigos brasileiros é, mas é fazer o acordo, defendendo, obviamente, os interesses de ambos os lados, porque um acordo é sempre difícil, mas vamos fazê-lo mais cedo do que mais tarde. É a mensagem que eu trouxe ao Brasil, que eu trouxe à Presidenta Dilma, é a mensagem que eu vou falar ainda daqui a bocadinho, vou estar na FIJAN, na Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Tenho que falar também com São Paulo, com a Federação com a Fiesp. E eu acho que era bom termos um acordo União Europeia-Brasil, e agora falo, se me permitem também, como amigo sincero que sou do Brasil. Não estou aqui apenas a falar como Presidente da Comissão Europeia. Lá está que vai haver áreas em que temos que... Há resistências do lado de cá, há resistências do lado de lá também. Não? Eu não quero estar aqui de maneira nenhuma a dar uma visão unilateral das coisas. Há resistências também do lado europeu, como também há em relação ao acordo com os Estados Unidos. Há resistências. Não vai ser fácil fechar o acordo. Mas eu acho que vai haver um acordo. O Presidente Obama já declarou que quer que seja uma das coisas importantes do seu segundo mandato. Negociação, eu acredito que vai haver um acordo com os Estados Unidos. Vai haver uma negociação difícil, como é próprio
de economias como estas, mas vai haver. E eu acho que era bom também termos com o Brasil. Por todas as razões. Económicas, sociais, mas também políticas. Senhor, aqui, por favor. Eu sou Pedro Henrique Araújo, do Colégio Cruzeiro. O colégio? Colégio Cruzeiro, do Centro, Comunidade de Ensino, de ensino médio. Tendo em vista tudo que foi acordado pela União Europeia, pela zona do euro, no último G20 na Rússia, de maior comprometimento para fortalecer as bases para uma união econômica monetária, uma maior união econômica monetária, e reduzir a fragmentação financeira dentro da União Europeia, mas tendo em vista também a próxima reunião que vai vir a ocorrer na Austrália, agora em novembro, e também toda a dificuldade de chegar às alternativas mais efetivas para uma melhor recuperação da crise, em função da necessidade de consenso dentro do Comitê, da Comissão do Comitê Europeu, e por maior que seja a integração dentro do bloco, dentro da União Europeia, existe uma certa divergência dentro dos interesses e uma certa falta de integração. E certa falta de liberdade para que os países não tomem atitudes muito diferenciadas para que eles percam essa unidade, para que eles não se distanciem. O senhor acha que essas divergências podem ser superadas visando uma verdadeira integração, uma integração completa, que é de interesse de todos e que é o sonhado com a criação da União Europeia? Ou você acha que essa divergência é uma característica inerente dentro da União? Obrigado. Há sempre uma dialética de divergência e de acordo. É óbvio que quando há 28 países, os senhores não podem estar à espera que estejam sempre de acordo. É por isso que eu acho que muitas vezes, eu não critico a mídia, mas é natural, a mídia mete o acento no desacordo. O acordo não é propriamente uma notícia muito excitante. Mas o que interessa é ver a tendência. A União Europeia, comércio. A posição em relação ao comércio internacional, digamos, da França e da Dinamarca não é a mesma. Mas no final a gente faz acordo todos. Senão não há acordo. Portanto, há sempre uma dialética de diferença, de discordância, mas no final a União Europeia toma decisão. E é por isso que eu acho que a tendência que às vezes há nos analistas de se concentrarem, por vezes com algum prazer, nas divergências, bom, é legítimo. Mas deviam pensar qual é que vai ser o resultado. A União Europeia vai ou não vai? No G20, eu participei, aliás, o G20, não sei se sabem, quando foi a crise Lehman Brothers, foi uma nossa iniciativa. Foi a União Europeia, na altura, o Presidente do Conselho, o Presidente Sarkozy da França, e eu próprio, que fomos falar ao Presidente Bush, a Camp David. Ele, na altura, não queria que realizasse a primeira cimeira do G20. Não queria porque ele estava pouco aberto à ideia de que se lançasse a ideia que a crise tinha sido criada pelos Estados Unidos. Mas aceitou. E fizemos, foi uma iniciativa da União Europeia. Não havia, na altura, o G20 a nível de cúpula, havia reuniões de ministros das Finanças. E, portanto, fizemos a primeira cimeira, o cúpula, lá em Washington, já houve, agora todos os anos tem havido, e, de facto, o G20 tornou-se, como ele próprio diz, o Primer Economic Forum. É o primeiro fórum mundial de discussão de políticas económicas hoje em dia, é de facto o G20, onde aliás o Brasil está representado, que é uma plataforma muito importante. A União Europeia vai lá participar, estão 4 países da União Europeia, mas a Comissão Europeia, eu próprio e o meu colega do Conselho Europeu, falamos em nome da União Europeia. Dos 28. E a partir de agora, na Austrália vai acontecer o mesmo. Portanto, eu peço-vos que, quando analisem a União Europeia, vejam, obviamente, que não há uma unicidade, há uma unidade sem haver uma unicidade, para usar uma nuance da língua portuguesa. Unidade sem unicidade. E, aliás, ainda bem que é assim, porque são países, alguns deles com história de séculos, que não aceitam subsumir-se numa entidade que os reduza à inexistência. Há uma dialética.
é um modelo único de partilha de soberania. O que é importante também compreender é que isto não é necessariamente em detrimento dos países. Porque na visão clássica, dita de realpolitik dos interesses nacionais, o país tem tanto mais poder quanto mais liberdade tem. É um erro. O país tem tanto mais poder quanto maior influência tem sobre os outros. Pensem agora no país, a Alemanha, que é a maior economia da União Europeia. A Alemanha ganha ou não ganha por estar na União Europeia? Obviamente que ganha. Porque quando o presidente americano, ou o presidente chinês, ou a presidente brasileira se encontra com a chanceler alemã, sabe que não está apenas a falar com um país muito importante, mas que é um país que tem um papel na União Europeia. Mas os pequenos e médios países também. Porque isso dá-lhes uma forma de influenciar aquele que é, ainda hoje, o maior bloco comercial do mundo. Que isolados não tinham. Não tinham. Portanto, é por esta lógica que eu acho que a União Europeia vai avançando com crises e com momentos não... Eu sou realista, não quero idealizar. Há momentos difíceis e, por vezes, complicados. Mas os senhores vejam a tendência, como se diz em francês, la tendance lourde. A tendência mais pesada e não a tendência... E aí a União Europeia vai continuar a defender posições comuns. Porquê? Porque há interesses comuns. Temos interesse numa economia aberta. A União Europeia é o maior bloco comercial do mundo. Seria um erro completo. Aliás, o objetivo essencial do G20, aliás, há um bocadinho o Presidente Simonsen falou nisso, ele disse bem que na fase inicial houve um apelo keynesiano para lançar um estímulo, mas o objetivo inicial do lançamento do G20 era evitar o retorno do protecionismo puro e duro. Isso conseguiu-se. Porque na crise dos anos 30 do século passado, houve, como reação à crise financeira, o fechamento das economias. Desta vez, não houve isso. Houve casos, e ainda há casos de protecionismo, mas é aquilo que eu chamaria low intensity. Portanto, protecionismo de baixa intensidade. Não. E isso foi graças também ao G20. E cá está, a União Europeia desempenhou um papel. E posso dizer que teve um papel importante. Porque nas discussões todas em que participámos, não estávamos sozinhos, obviamente, mas conseguiu-se evitar que se viesse a uma lógica de fragmentação. Portanto, a minha resposta é sim, a União Europeia vai continuar no caminho da integração, mas haverá provavelmente acidentes e vai haver altos e baixos. Agora, se quiserem em termos gráficos, é assim. Sobe, pode descer um bocado, mas depois volta a subir e o patamar é mais elevado. E se os senhores forem a ver a integração europeia desde os anos 50, este é o padrão, praticamente sem exceção, com crises que depois são ultrapassadas.